Bora, nação, para mais um vídeo no nosso canal. Vamos agora reagir. Renata Fã e Denilson Show falando sobre o pacotão de reforço no Flamengo. O Flamengo que vai entrar em campo hoje. Tem escalação do Mengão e nós vamos reagir aqui. Mas antes, nação, explode o dedo no like se você concorda com a contratação do jogador Gerson, que vai ser a maior contratação da história do Flamengo. É isso mesmo, quase 100 milhões de reais pelo jogador. Então vai aqui nos comentários, deixe também a sua opinião. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos, informações e notícias do Mengão. Então bora para mais um vídeo. Créditos eu deixo o canal Band, programa Jogo Aberto e também ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos para mais um vídeo do Mengão, notícias do Flamengo. Como não tem mais grandes pretensões dentro do Brasileirão, o time que vai começar jogando logo mais deve ter apenas 2 titulares, Rodinei e João Gomes. Com isso, o também lateral direito Mateuzinho vai atuar como ponta. O provável Flamengo tem Hugo no gol, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, João Gomes e Vitor Hugo. No ataque, Everton Cebolinha, Mateuzinho e Matheus França. Muitos jogadores estão tendo uma oportunidade, cada um vai deixando o seu recado. Eu acho que isso é um fato importante e nós estamos aí observando bastante. O último compromisso de 2022 do Flamengo seria no próximo domingo. Mas o clube entrou com um pedido na CBF para antecipar essa partida. Com isso, o jogo contra o Avaí vai acontecer no próximo sábado, às 4 da tarde no Maracanã, em um final de semana pra lá de especial para a torcida rubro-negra. No sábado, o jogo marca também a despedida do goleiro Diego Alves e do meia Diego Ribas do clube. Eu acho que jogadores como o Diego, realmente tem uma importância muito grande, não só em campo, como dentro dos vestiários, e isso foi um diferencial para a nossa equipe ao longo dos últimos anos. Já no domingo, o clube prepara uma grande festa pelo Rio de Janeiro para, finalmente, celebrar o tricampeonato da Libertadores ao lado do seu torcedor. Depois de uma certa pressão de alguns jogadores nas redes sociais, como Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, o trio elétrico com os atletas deve sair da praia da Barra da Tijuca com destino ao centro da cidade, passando por toda a orla da Zona Sul. Quem ainda não estará comemorando com a torcida é o meia Gerson, mas as chances de um retorno ao Rio de Janeiro aumentaram nas últimas horas. Como vive um momento conturbado com o atual treinador do Olympique de Marseille, a intenção do clube francês é de negociar o atleta. Após uma reunião com o vice de futebol Marcos Braz, o camisa 8 afirmou que deseja voltar a vestir a camisa rubro-negra. Com um contrato de 5 anos já amarrado com o jogador, o Flamengo agora busca um abatimento dos 6,5 milhões de euros que ainda tem que receber pela venda do próprio Gerson, para poder parcelar os 13,5 milhões de euros restantes, podendo chegar a um investimento total de 20 milhões de euros. Olha, se voltar, excelente nome, já tem identidade, tem talento, é um cara diferenciado, Gerson, não é mesmo? O torcedor rubro-negro já está doido nas redes sociais. E eu digo por quê. Dá só uma olhada em quem o Flamengo está de olho. Mas já tem uma seleção. Aliás, eu ia perguntar outra? Vai montar outra? Tá fazendo o time B ficar uma seleção também, né? Entendi. Que é bom no Santos, foi para a Europa, né? Foi para o Juventus. E o Flamengo está monitorando porque Caio Jorge não explodiu lá na Europa. É mais um daqueles casos de jogador que não explode na Europa, mas pode chegar ao Flamengo e explodir. O próprio Gerson. O próprio Gerson que já vai para a segunda oportunidade e não explode lá na Europa. Cebolinha tentando. Cebolinha, né? Rafa, é o seguinte, eu ouvi aí você falando e eu quero começar contigo. Chega para ser titular hoje, se chegar, acabou. Porque tem Thiago Maia, tem Vidal, tem Pulgar, tem João Gomes. Chegou chegando, Gerson? Bom, não, porque não é o Gerson de 2019. Ele tem potencial para poder ser titular. O melhor do Gerson, o máximo que o Gerson consegue fazer em campo, é tecnicamente superior ao Thiago Maia e ao João Gomes, que são hoje os titulares no meio-campo do Flamengo. Eu nem vou botar o Vidal nessa discussão, embora o Vidal tenha jogado bastante. Então, assim, se jogar o que pode, ele recupera essa vaga no curto espaço de tempo.
mas não é hoje o Gerson que era em 2019, quando ele jogou em alto nível junto com toda uma coletividade. Ele contribuiu demais para o coletivo do Flamengo funcionar, mas o coletivo do Flamengo também incidiu no jogo individual dele, e assim funciona a química do futebol na sua essência, na sua natureza. Então, eu acho que ele não chega jogando como de cara, como titular, mas chega com handicap para isso, chega com capacidade de ser titular. Aí vai depender dos treinos, vai depender do ajuste do Dorival, enfim. Eu acho uma baita possibilidade para todo mundo. Acho que é bom para o Olympique, porque o jogador está satisfeito. Acho que é bom para o Gerson, que quer muito, e é ótimo para o Flamengo. Acho que todo mundo ganha com essa transação. Seria importante. A gente falava aqui outro dia que o Flamengo tinha algumas brechas de elenco, né? Para poder a gente dizer que tem um elenco com 2 jogadores confiáveis em cada posição. Falamos aqui que precisava melhorar um pouquinho as laterais, precisava melhorar um pouquinho, até porque o Felipe Luiz está com uma idade mais avançada, talvez mais um meia para poder brigar com a Arrascaeta, e mais um atacante, talvez de lado, talvez de frente. Sabe uma coisa que o time B do Flamengo mostrou nesse Campeonato Brasileiro e me chamou a atenção? Em alguns jogos, o Flamengo jogou com 2 atacantes, Marinho e Everton Cebolinha. Em outros jogos, meteu o Mateusão de início, que é um jogador de área, ainda não está pronto. Em outros jogos, meteu o Matheus França, que é um meia atacante. Então, o Caio Jorge, partindo da lógica de você ter um atacante de referência, um jogador centralizado no elenco, faz sentido, até porque é jovem e tem potencial de revenda. São 3 movimentos bem interessantes. O goleiro, o Santos pode se machucar, pode ser convocado, enfim, podem acontecer várias coisas com o Santos. O Flamengo tem que ter um segundo goleiro pronto também, e o Rossi é muito bom. Eu acho esses 3 movimentos espetaculares. Eu tenho uma pergunta. Vai. Eu confesso que eu vi muito pouco do Gerson jogando na França. Lá no começo, uns 2 jogos, muito pouco para eu no fazer começo foi bem. Para eu fazer uma avaliação. Eu pergunto para vocês, porque o Rafa falou, não é o mesmo Gerson de 2019. Tem jogador que vai para a Europa e volta pior. Tem jogador que vai para a Europa e volta melhor. Melhor taticamente, etc, etc. Alguém aqui viu muito do Gerson? O próprio Rafa que falou? Ele volta pior, é isso? Um começo eu vi bom. no começo. Eu vi. O começo foi bom. Então, mas muito é que bom. tá. Quando ele voltou, pode voltar melhor? Mas quando ele voltou pode pro voltar Brasil, jogando mais? é legal isso que você está falando, sabe por quê? Quando ele voltou pro Brasil na primeira vez, ele voltou pior. Essa é a Ele não aposta estava do bem na Flamengo. Europa. O Gerson que foi um, o Gerson que voltou foi outro, e no Flamengo ele arrebentou. jogou muito mais, Ele né? comeu a bola. O Flamengo fez isso com todo A mundo. pergunta do William foi se ele volta a titular. Eu acho que não. Fez isso com o Gabigol, fez isso Acho com que o Pedro. esperar. Tem um time montado, tem que esperar. Fala, prof. O Cebolinha, quando foi contratado, todo mundo mas eu disse, vem pra concordo. jogar. Eu concordo e aí, com no você. entanto, não jogou. Eu concordo com você. A única coisa que eu questionei porque você completou, ele não é o mesmo Gerson de 2019. Ele pode estar melhor. Mas essa que é a não vem aposta jogando. do Flamengo. O Flamengo É porque está não vem trazendo jogando, para por isso recuperar. Isso é aposta mais numa filosofia do que do próprio jogador. É uma filosofia do Flamengo trazer. O Flamengo tem condição. Aliás, isso sim é uma lista de reforços. Não tudo que a gente falou do São Paulo aqui. Isso é muito claro que quando você tem mais dinheiro, você faz uma feira melhor. E o Flamengo faz investimentos muito bons. No caso Vai do no começo Gerson, lá da feira, né, prof? como o Cedo, Gerson, o Flamengo fresquinha. teve ganho técnico, ganho financeiro naquela primeira transação, né? Agora não sei em que pé vai ficar, de repente pode até perder todo o dinheiro que ganhou. Mas tem um histórico, o Flamengo é um ambiente propício para isso. Ótimas contratações. A grande discussão do Gerson entrar no time hoje ou não, é que os outros que estão lá também estão muito bem. Você não vai tirar um João Gomes. O próprio Vidal não tem um lugar cativo, porque as coisas estão indo bem. O Thiago Maia é um jogador que eu gosto muito, mas o Gerson, no melhor dele, será melhor que o Thiago Maia. É uma baita investimento. Isso aí depende do técnico, né? Tem técnico, por exemplo, o Tite, fala muitas vezes em meritocracia, ou o cara que está... Por exemplo, chegou o Gerson, só que o Thiago Maia e o João Gomes estão jogando muito. Então, Gerson, você vai ter que esperar. É o que o Rafa acabou de dizer, você falou, e eu concordo. Eu pensaria assim, tem 2 aqui que são titulares e estão jogando muito. Gerson, você é o Gerson, mas você vai esperar a sua oportunidade. Tem técnico que pensa diferente. O Gerson é maior, joga mais do que esses caras, ele vai chegar e já vai jogar. Hein? Acho que não é o caso do Dorival, não, hein? Então, porque, por exemplo, o Vidal... eu não estou dizendo que é o caso do Dorival, estou dizendo que tem técnico que pensa diferente. Chega um bambambam e Abel Neto, técnico, acho que esse cara joga mais, tem mais experiência, vai render mais, eu não quero saber, ele já vai entrar agora. Mas o que eu tô falando, tem técnico que sem dúvida, pensa assim. mas o que eu tô falando é que o Dorival, me parece que o Dorival não é esse caso.
Porque, Então o Gerson exemplo, vai esperar, então. O Vidal veio com toda a pompa e circunstância, que o Vidal e tal, e foi banquinho. Exatamente. Ele foi reserva até o final, Mas né, tem jogo para todo mundo. Eu só acho no caso dos goleiros um pouco mais delicado. Eu acho que aí pro Santos e pro Rossi tem que fazer um trabalho com a cabeça dos dois para não perder ninguém. Porque o caso do goleiro não é assim. O goleiro você não mexe tanto quanto vai mexer no caso do Pode Gerson. implementar o modelo europeu, né, Celso? Goleiro do Aí, campeonato de ganhando as repente, Copas. garante as Copas para faz alguma coisa lá para todo mundo se sentir confortável. Que eu acho estranho. Eu sei que existe esse modelo europeu e tal. Eu acho estranho. O goleiro tem que estar jogando sempre. Mas de repente é um jeito, um agrado, uma maneira de continuar tocando a vida. Porque, olha, vão ser 2 goleiros de um tamanho significativo. Rossi pega muito, gente. Muito Mas pesado. é o que se espera de um clube do tamanho do Flamengo, que tenha pelo menos 2 grandes jogadores por posição. Então, nesse sentido, o Flamengo faz um movimento correto de tentar fazer uma leitura de mercado. João Gomes é um jogador que pode sair na temporada que vem. Se continuar jogando essa bola, na janela do meio do ano, tem boas condições e já teve sondagem. O Pedro vai jogar uma Copa do Mundo. Se chama atenção, se faz gols, é um jogador que ganha um outro tamanho no mercado. Então, o Caio Jorge já preencheria essa eventual lacuna. Não esqueça que o Bruno Henrique vai voltar, hein? Então, mas pra mim... De repente ele revê de novo o Bruno Henrique e Gabigol, não sei, tem muitas possibilidades. Mas né? pra mim não é um problema um clube com poderio financeiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, contratar pensando no longo prazo. Pensando no elenco, né? E esse é um movimento correto. Não deve ser uma questão se preocupar com o jogador vai ficar incomodado. Se chegar e não ser titular, vai criar um ambiente. Porque o jogador que chega num clube como o Flamengo sabe que vai ter uma concorrência muito alta, que vai precisar jogar sempre no seu melhor nível, e isso é o natural de uma equipe desse tamanho. Então, para mim, não há nenhum dilema. O Flamengo tem de fazer essas movimentações, até porque o Hugo é outro jogador cotado para sair, então você já perde um goleiro que é promissor, que está em fase de desenvolvimento. Então, é fundamental, e o Flamengo já viveu isso na pele, quando se perde um por lesão, tem de ter um outro do mesmo nível para reposição, e o Flamengo está fazendo essa movimentação, não é pensando, não necessariamente no primeiro semestre do ano que vem ou no estadual, mas é no Mundial, talvez, é pensando numa temporada longa e também em jogadores que pode perder. É isso daí, nação. Então escreve sua opinião nos comentários, deixa o seu like se você apoia a contratação do goleiro Rossi, Gerson e Caio Jorge. Pacotão de reforço chegando no Flamengo.